Olá pessoal, boa tarde. Tá começando mais um Conecta Mais Saúde aqui no TH+ SBT Vale e hoje vamos falar do frio que tá fazendo esses dias aqui na nossa região. Não é verdade? A gente vê que o inverno chegou com tudo e o programa de hoje tá todo voltado para essa estação que muda o nosso corpo, muda a nossa rotina e, claro, exigem cuidados especiais. Tem dicas para quem quer comer melhor no frio, tem explicação sobre o que o corpo sente nessa época e, claro, orientações com quem entende sobre doenças respiratórias. Fique com a gente porque o programa tá imperdível. E para começar, vamos conversar com o Dr. Alexandre, que vai responder uma dúvida um tanto diferente. Será que o nosso corpo sabe que é inverno? Será que ele gasta mais energia? Será que ele fica mais preguiçoso? Tem muita coisa envolvida nesse assunto e o Dr. Alexandre vai explicar hoje aqui pra gente no Conecta Mais Saúde. Gente, olha só, então a gente vai falar um pouquinho de como que o nosso corpo vai responder ao inverno e eu sei que muda um pouco, né, doutor? Muda. Na verdade, muda bastante, viu, Rafael? A gente tem alguns processos de adaptação, né, do nosso corpo, onde, pelo próprio inverno, né, temperatura mais fria, exposição à luz solar menor, os dias ficam mais curtos, né, a luminosidade, a intensidade de luz, tudo isso muda todo o nosso organismo, como ele funciona. Doutor, a gente tem um game aqui, hoje a gente vai falar de mitos e verdades, tá certo? Então eu vou trazer aqui algumas situações, vou conversar aqui junto com o doutor vai dizer pra gente se é mito ou se é verdade e o porquê disso, tá certo, doutor? Vamos lá. Doutor, olha só, no inverno a gente dorme mais porque o nosso corpo precisa recuperar calor. Isso é mito ou é verdade? Na verdade, isso é um mito, Beleza. mas com algumas ressalvas. A gente acaba dormindo mais sim, tá? Mas isso não acontece por conta de precisar recuperar calor. O que acontece é que quando a gente está no inverno, a exposição à luz solar ela é menor, né? Os dias ficam mais curtos e as noites mais longas. Perfeito. E isso faz com que a gente tenha um prolongamento da ação da melatonina. Esse prolongamento faz com que a gente sinta mais sono, menos disposição, e então a gente fica realmente com aquela vontade de dormir um pouco mais. Dormir um pouquinho mais, né? No friozinho, sair da coberta tá difícil, não tá? Fica bem mais difícil. Vamos lá, doutor. Olha só, mais uma frase aqui. Vontade de comer doce no frio é só psicológico. Isso é mito ou é verdade? Não vou nem mexer. É mito de novo. A gente tem sim uma vontade maior de doce, porque o doce é um alimento mais calórico. O nosso cérebro, ele acaba tendo algumas alterações hormonais, onde o doce ele acaba tendo realmente uma ação. Uma delas é a própria disponibilização do triptofano, que ele é usado para fazer serotonina, que é um hormônio que fica diminuído nessa época do ano. Então, isso já é um dos fatores. Outro fator que está sendo estudado, ainda não se tem bem essa relação, mas parece ter também uma alteração de grelina, que é o hormônio da fome, e que também faz a gente procurar mais por alimento calórico. Doutor, vamos lá, mais uma aqui. A exposição ao sol é ainda mais importante no inverno do que no verão? Isso é mito ou é verdade? É verdade. Vamos trocar aqui. Com a exposição ao sol, a gente tem maior produção de vitamina D, que é muito importante nessa época. E a exposição ao sol, tanto pensando em tempo quanto em intensidade, são fatores que fazem aumentar a serotonina. A gente tem que pensar a serotonina e a melatonina, né, como hormônios que são quase que contrapostos. A serotonina ela vai ser liberada quando a gente tem mais exposição à luz e a melatonina com mais exposição ao escuro. Vamos para mais uma afirmação aqui. A falta de sol no inverno pode afetar o nosso humor? É mito ou é verdade, doutor? Isso é verdade. E afeta mesmo. Quando a gente se expõe menos ao sol, no caso do inverno, né, tanto por conta da intensidade dos raios, quanto a duração, a gente tem uma produção menor de serotonina. E a serotonina é o hormônio da felicidade. Isso está relacionado, inclusive, em casos mais graves, a um tipo de transtorno afetivo, que chama transtorno afetivo sazonal. A pessoa geralmente tem sintomas depressivos nessa época do ano, no inverno, outono, e ela melhora no verão e na primavera. Olha só, gente, que bacana, muito bom, muita dica boa. Inclusive, falando em dica,
O doutor faz um trabalho muito legal lá no Instagram, então você já está gostando aqui dessa entrevista, já segue o doutor, @nutrologiadralexandre. Eu vou botar aqui um QR Code também. Então já segue lá o doutor para você conseguir saber ainda mais dicas e ficar cada vez mais preparado para passar esse inverno e chegar no verão, ó, com um corpo excelente. Doutor, melatonina aumenta no inverno e por isso a gente fica com mais sono? Tem mesmo essa relação? É mito ou é verdade? Isso é um mito parcial, porque ela não aumenta em quantidade. Então vamos mudar para mito. O que acontece com a melatonina é que ela aumenta o tempo que ela fica atuante. Ela não vai ter uma concentração maior. Olha, a gente está aqui com a última pergunta, doutor. Ó, dormir demais no inverno pode ser sinal de desregulação hormonal? Pode sim. Vamos virar aqui primeiro, né? Vamos lá. Apesar da melatonina, ela tá com ação prolongada, a gente ter, né, um pouquinho mais de sono, isso não é para ser uma coisa onde realmente a pessoa durma muito mais. Então a gente tem que se preocupar, às vezes com déficit de vitamina, como no caso da vitamina D, pela falta de exposição, e o próprio transtorno afetivo sazonal, porque ele cursa com hipersonia também. Inclusive, às vezes até de hipotireoidismo. A tireoide pode também ter uma desregulação e isso acabar afetando aí a pessoa tendo muito mais sono do que o esperado, mesmo para essa época. Olha só, o doutor faz um trabalho muito legal no Instagram, já falei para vocês, então entrem lá no Instagram, @nutrologiadralexandre. Só seguir o doutor, tem muita dica boa para você que é mulher, que tá passando por menopausa, situações de lipedema, toda essa parte hormonal, homem que quer ganhar massa magra, quer emagrecer, tem para todo mundo. Então, não deixem de seguir o doutor nas redes sociais. Doutor, obrigado, viu, por Eu que agradeço, estou sempre aí à disposição e pro pessoal aí que quiser ver, hoje a gente já tem mais de 500 vídeos aí, todos eles baseados em ciência e eu sempre coloco a fonte. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, tem lá. É isso aí, gente. Obrigado. Ô, turma, olha só, já que nós estamos falando de inverno, você também sente mais dificuldade de comer salada nessa época do ano? Gente, uma comida mais gordinha, assim, não é mais gostoso agora? Pois saiba que dá sim para manter uma alimentação saudável com diversos vegetais, mesmo nos dias frios. Legumes como a cenoura, abobrinha, chuchu, brócolis, preparados de uma forma mais quentinha, tenho certeza que você vai comer melhor. E a gente tá também na estação dos caldinhos, né, das sopas e tudo mais, então o seu intestino acaba funcionando melhor também nessa época por conta da gente conseguir variar bastante essas coisas mais cozidas, então vai ajudar também, né, todo esse movimento intestinal. Então, gente, ó, não perde tempo, aproveitem para fazer bastante sopa, bastante caldinho, fazer esses legumes mais refogados, eu tenho certeza que vai ser bem gostoso, saudável, um pouco longe aí das armadilhas que a gente tem. E agora a gente vai falar sobre um problema muito comum nessa época do ano, que são as doenças respiratórias do inverno. Muita gente sofre nessa época do ano. E hoje, quem vai explicar por que isso acontece, né? A gente fica mais propenso a esse tipo de problema, é a doutora Renata Garboge Frige. Ela é médica, alergista e vai falar tudo pra gente sobre essas condições dessa época do ano. Vamos falar um pouquinho das doenças respiratórias. Explica pra gente por que no inverno aparecem mais essas doenças chatas, né, agora do inverno. Isso. A gente pode classificar as doenças respiratórias, né, em as virais, né, então as gripes, resfriados, eles estão mais comumente no inverno por conta da aglomeração de pessoas, ambientes fechados, onde você tem uma maior circulação viral. Então essa é uma doença respiratória que acontece muito no inverno. E existem as alergias respiratórias, né? As alergias respiratórias são mais comuns em pacientes que são predispostos a ter uma hiperresponsividade de via aérea, né? Geralmente são os alérgicos respiratórios, que contém rinite, bronquite, laringite, e acontece principalmente pelo tempo frio, pelo tempo seco e frio. Então, a hora que chegou o frio é a hora de realmente ataca mesmo. Exatamente. Né? Eu falo que assim, o paciente ele inala o ar frio, né? Nessa inalação do ar frio, naqueles pacientes que têm a mucosa da via aérea meio hiperresponsiva, que a gente fala, eles começam a apresentar as alergias, né? As crises de rinite, espirro, tosse, catarro, secreção, bronquite, via aérea chiando, laringite. Então, tudo isso acontece pelo acúmulo, né, do ar frio
a tempo seco. E também uma coisa que eu lembrei agora, é o acúmulo de ácaro. Olha só, aqui no Vale tá fazendo muito frio. Fazia tempo que não fazia frio, né, doutora? Desse Fazia jeito uns 2 invernos que não tava tão frio como tá agora. Tão frio desse jeito. Eu tenho certeza que você deve estar com um monte de coberta guardada. Então, ó, tem que tomar cuidado, precisa higienizar essa coberta, não é só tirar lá do armário, né, doutora, e já botar para uso, né? O que mata o ácaro é a água. Então você tem que lavar o casaco, lavar a coberta e depois colocar ao sol. Doutora, olha só, a gente tem um game hoje aqui bem bacana, a gente tem algumas fichinhas e a gente vai falar pro pessoal lá de casa se isso aqui vai ajudar, como que isso aqui ajuda, não ajuda, se é vilão. Pedir para a doutora escolher uma e a gente já vai falar sobre ela, tá? Vamos lá. Cortina, doutora. Cortinas e tapetes. Cortinas e tapetes. Na verdade, eles são vilão. Tá. Na verdade, a cortina e o tapete, eles acumulam ácaro, né? Então, assim, o tapete, ele é bonito, a cortina também é feita, mas ela tem que ser lavada todo mês. Então, na dúvida, é melhor não ter. E você que já tem predisposição para esse tipo de doença, já, ó, segue a doutora no Instagram. Eu já vou botar o Instagram aqui da doutora num QR Code, o arroba vai estar aqui na tela, então já segue a doutora que ela vai te dar um monte de dica lá. Doutora, vamos lá, vamos escolher mais uma. Descongestionante nasal. Doutora, tem gente que tem mania, né, de ficar apertando aquele negócio o tempo todo, né? O descongestionante nasal, ele é um grande vilão, na verdade. Ele ajuda, ele é prescrito por algum... Por que existe, né? Ele é prescrito por alguns médicos porque ele pode ser usado até no máximo em 3 dias. O paciente compra aquilo sem receita médica, ele aplica o remédio no nariz e o nariz descongestiona. Mas aquilo não trata a alergia, ele não trata a rinite, ele só descongestiona. E ao longo do tempo que o paciente vai usando de forma deliberada, de forma contínua, o que acontece? Ele acaba causando uma rinite medicamentosa, que é uma rinite que acontece, como você fala, como se fosse o vício da mucosa nasal no medicamento. Existe a medicação correta para usar no nariz, que é a medicação para rinite alérgica, que é de forma contínua no nariz, só que com o remédio correto. Doutora, vamos lá, temos mais fichinhas aqui. Animais de estimação. Então, ó, seu cachorrinho, seu gatinho. Vamos lá, doutora. O animal de estimação, vou falar pra você que ele é um vilão por completo, porque é uma delícia, né? Todo animal de estimação é uma delícia, tem aquele aconchego, aquele carinho que a gente tem. Porém, o animal de estimação, tanto cão e gato, eles são muito alergênicos, por quê? Porque eles acumulam muito ácaro no pelo. Então, o paciente que tem alergia a ácaro, também entrando em contato com esses animais, também pode prejudicar. E tanto o gato quanto o cachorro, eles também têm o epitélio do cachorro, que é a pele do cachorro, onde fica o folículo piloso, onde fica o pelo do cachorro, também é bastante alergênico. Então, o gato e o cachorro são alergênicos pelo epitélio, a pele do cachorro. Vamos lá, doutora, mais uma fichinha. Aqui. Poeira. Poeira. A poeira é o grande vilão, né? Não vou falar pra você que não é vilão, porque é só vilão, a poeira, né? A poeira, ela é a sujeira. Dentro da poeira, o que mais alergênico que tem são os ácaros, que eles podem estar vivos ou mortos. O resto de ácaro é o que causa alergia. Em casa, é melhor aspirar, é melhor passar pano, é melhor lavar? Tem alguma dica em relação a isso aí? Em casa é melhor aspirar. Entre a vassoura e o aspirador, o melhor aspirador. E o ideal é um aspirador que tem um filtro EPA, que é um filtro que impede que o ácaro que entrou dentro do aspirador, ele saia para o ambiente. Uma substância bastante acaricida é o vinagre. Então você pode aspirar o ambiente, colocar num balde, tipo 1 litro de vinagre, 1 litro de água, mistura, passa no pômido e joga na casa. Doutora, a gente tem mais 2 aqui, vamos lá. Vamos aos bichos de pelúcia. Bicho de pelúcia. O bicho de pelúcia é o que todo mundo adora, as crianças, mas eles fazem muito mal, por quê? Porque dentro do bicho de pelúcia, que é fofinho, a gente tem acúmulo de ácaro. Vou fazer a dica que eu dou para as mães. Colocar o bicho de pelúcia na máquina de lavar, não estraga, pode ficar tranquila, pode colocar para bater que não vai estragar. Lava, centrifuga e depois coloca no sol. 1 vez por semana. Maravilha. E ó, e por último sobrou aqui, doutora, o aquecedor. A gente tá no inverno, agora esse friozinho. Bom, o aquecedor é uma delícia. Porém, o único problema do aquecedor é que ele resseca o ambiente, né? Ele deixa o ambiente mais seco. E aí vai ressecar a nossa mucosa aérea, né? Maravilha. Gente, olha quanta dica boa que a doutora passou aqui pra gente. Queria te agradecer, viu, doutora? Obrigada pela oportunidade. Obrigado mesmo. E, gente, olha só, o Conecta Mais Saúde vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo sábado aqui no TH+, SBT Vale. Até mais! Tchau!